Olá pessoal, hoje vamos aqui a um vídeo rápido, né? O inscrito no nosso canal, ele pediu para a gente detalhar aí os procedimentos que ele deveria fazer ao receber aparelhos na sua assistência técnica. Então eu coloquei aqui 11 questões aí que a gente vai falar rapidamente. Primeira é entender o defeito relatado pelo cliente. Primeira coisa que nós temos que fazer quando o cliente dá entrada na nossa assistência a um aparelho, primeira coisa seria nós conversarmos com ele para entender o defeito do equipamento. O equipamento não liga, não dá vídeo, enfim, a gente tem que entender esse defeito aqui relatado pelo cliente. Porque às vezes o não liga pelo cliente é diferente do não liga para o técnico, né? Então a gente tem que entender esse defeito, né, para a gente entender o que está acontecendo com o aparelho. Outra coisa é fazer o defeito se manifestar junto ao cliente. Ou seja, se o cliente fala, o meu telefone, o meu notebook, enfim, o aparelho, né, que ele trouxe, se falar não liga, você tem que fazer o defeito se manifestar junto ao cliente. Então liga o equipamento na frente do cliente e vê como é que ele vai se comportar, tá? Outro item, verificar itens de hardware ou acessórios ou avarias no aparelho, tá? Seria muito interessante quando um aparelho dá entrada, você verificar os itens de hardware. Por exemplo, se você está com um computador, né, seria interessante você ver quanto esse computador tem de memória, quanto tem de HD, né, qual é o processador que está instalado nele, ou se for um notebook, você verifica tamanho de HD, quanto que tem de memória. É sempre bom você anotar isso na ordem de serviço, ainda mais em alguns casos que os clientes eles levam em outras assistências e às vezes pode acontecer de alguém retirar um item de hardware e quando chega para você esse item vem trocado e depois isso pode dar uma confusão. Então no caso de PC, notebook, verifica aí quanto é que tem de memória, quanto tem de HD pelo menos, né? Acessórios, se veio algum acessório, né? No caso do notebook, se veio o carregador, se o cliente deixou a bateria. Avarias no aparelho, ver se o aparelho está com algum arranhão, faltando parafuso, tela quebrada, enfim, avarias visíveis. Depois de você verificar os 3 primeiros itens, aí sim você abre a ordem de serviço, né, constando os itens acima, né, qual o defeito, quais itens de hardware que tem na máquina, você vai anotar todas as partes anteriores na ordem de serviço. O defeito reclamado pelo cliente, quanto que tem de memória, por exemplo, ou HD, as avarias, se está arranhado, se está faltando peça, se vê algum acessório, isso tudo você vai precisar saber para abrir a ordem de serviço. Outro item aqui é fixar prazo para orçamento, né? Informar o cliente quanto tempo que você vai levar para fazer esse orçamento, né? Se vai demorar um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, né? Você vai fixar um prazo para o cliente para ele poder entrar em contato com você depois desse prazo, senão o cliente vai ficar te ligando toda hora e isso aí pode atrapalhar um pouco o seu foco, né? Então depois que o cliente sai, aí você começa, né, a análise técnica, né, criteriosa no aparelho para resolver o caso, né? Aí você leva para a bancada e faz a análise do circuito, vê o que precisa ser feito para resolver o problema. Após você identificar o problema, aí você vai fazer a formação do preço, né? Você já identificou o problema, viu o que precisa para resolver, e aí você vai fazer o cálculo do preço, né? Que seria a mão de obra do técnico, mais as peças utilizadas, né? E depois, outro item, informar o preço do serviço ao cliente, né? Você tem que informar para o cliente o preço do serviço e o que você fez para fazer o reparo, né? Você tem que dizer qual foi a sua linha de raciocínio para fazer a resolução do equipamento. Vamos supor, um notebook que liga e não dá vídeo, né? Você fez um reparo na placa-mãe. Então você explica para o cliente o que foi feito para ele entender o porquê que ele está pagando aquele preço no serviço. E aí, mediante isso, você vai obter a aprovação ou não do cliente, né? Aí no caso, quando você informa o preço, o cliente ele vai ver se aprova ou não o serviço. E aí você vai no próximo item, que seria
a conclusão do serviço, caso o cliente aprove, ou a devolução, caso o cliente reprove o orçamento. E por último, o encerramento da ordem de serviço. O que seria o encerramento dessa ordem de serviço? Vamos botar aqui um exemplo prático. Se aprovou, você fecha a OS, como paga, paga, o cliente vai pagar, se o cliente aprovou, você fecha a ordem de serviço, encerra, se reprovou, você devolve o equipamento e dá baixa no sistema, como equipamento devolvido. Então esses aqui seriam os 11 passos aí que o técnico tem que tomar cuidado aí e seguir à risca, para você poder ter aí um bom desempenho na sua assistência técnica, Então você tem que entender o defeito relatado pelo cliente, você tem que fazer o defeito se manifestar junto ao cliente, antes dele sair da sua assistência. Você tem que verificar os itens do aparelho, itens de hardware, acessório, avarias. E aí sim, você abre a ordem de serviço constando tudo isso aqui acima. Ou seja, o defeito, os itens que acompanham o equipamento, para você deixar a ordem de serviço bem completa. E aí sim, você abre a ordem de serviço, fixa um prazo para orçamento, porque senão o cliente fica perturbando muito, ligando, para você ter tempo de fazer análise no aparelho, formar o preço e informar o preço ao cliente, então seriam esses passos aí que você deve seguir, quando você recebe um aparelho aí na sua assistência técnica. É interessante para quem está iniciando, seguir essa linha aqui, toda essa linha aqui de raciocínio, porque aí você fica mais tranquilo para trabalhar. Às vezes o técnico que está iniciando, ele pega o aparelho, ele não testa, ele não faz nada, e às vezes quando ele conserta o aparelho, às vezes pode vir algumas surpresas, tipo o cliente falar que ele tinha 2 GB de memória, agora tem 1, a bateria dele estava segurando carga, agora não está. Então você tem que fazer aí diversos procedimentos para você não ter problema aí junto ao seu cliente, Então essa aí foi a dúvida de um inscrito no nosso canal, o Natan, ele tem uma assistência técnica, ele está iniciando e ele pediu para fazer aí um procedimento aí desde quando recebeu o equipamento até a liberação do equipamento, Então são esses itens aqui que eu acho importante a gente levar em consideração, eu vou preparar um material em PDF falando aí sobre todos esses procedimentos, tudo isso aqui que eu falei. Eu vou preparar um material em PDF, então quem tiver interessado aí em receber esse material, coloca o seu e-mail, lá no campo lá que você faz os seus comentários, coloca lá o seu e-mail, bota lá: eu quero receber o PDF desses procedimentos aqui. Eu vou fazer um PDF mais explicado, mais certinho, e seria interessante aí, eu vou passar por e-mail do pessoal que está interessado aí, Então, procedimentos ao receber aparelhos na sua assistência técnica. Você que está iniciando, tem dúvidas aí, esse vídeo aí eu espero que tenha auxiliado, tanto aí ao Natan, que fez o pedido aí, desse top 11 aí dos procedimentos que você tem que fazer. Pelo menos eu adoto isso na minha assistência técnica, esses 11 procedimentos, para quê? Para eu ficar sempre organizado, pessoal? Então, quem quiser receber esses procedimentos aí mais detalhados, vai lá nos comentários, coloca o seu e-mail e fala: eu quero receber por e-mail. Coloca o seu e-mail e assim que estiver pronto, eu vou estar preparando isso aí, eu vou estar mandando para vocês, ok, pessoal? Então, um grande abraço aí para vocês e até a próxima.